Olá, meus amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É um prazer nós estarmos aqui novamente, podemos falar das Sagradas Escrituras de Jesus e um desejo que todos possam ser abençoados, né? Queremos tomar hoje uma escritura em Salmos, capítulo 73, versículo 1, 2 e 3, do salmista Asaf. Está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Bom, você recomendo que em sua casa você lê todo esse salmo. Mas vamos tomar uma pequena meditação nessa escritura, o qual nós poderíamos intitular Pequenas coisas podem tirar sua fé e pequenas coisas podem te aproximar de Deus. Pequenas coisas podem tirar sua fé. Nós vemos aqui que o salmista Asaf, ele começa nos dizendo: bom é Deus. E a gente sabe o quanto Deus ele é bom para com a gente, bom para conosco, e o quanto Deus tem feito por nós. E se você às vezes pensa assim, o que Deus tem feito por mim? Você levanta, tem uma boa saúde, você tem um dia, você pode acordar, abrir seus olhos, isso é bondade de Deus para com a gente. Mas o salmista, ele começa a observar, olhar para algumas coisinhas que os ímpios tinham a mais que ele, que as outras pessoas tinham mais, eles tinham facilidade em algumas coisas que às vezes ele não tinha. Ele começou a observar pequenas coisas, olha, mas por que ele é bom naquilo? Por que ele prospera naquilo? Por que isto? Por que aquilo? Ele começou a questionar e trazer dúvida para o seu coração. Trazer pensamentos que ele começou a ter duvidar de Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? Pequenas coisas podem tirar sua fé. Pequenas coisas. Às vezes pequenas coisinhas que você começa a fazer, começa a executar mais vezes ao dia. Por exemplo, hoje nós temos um mundo em que nós temos uma facilidade muito grande em nossas mãos, o qual nós acessamos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está aqui. Você pega, abre, pesquisa. Só que já parou para pensar que tem muitas coisas nesse telefone que às vezes vai matando, vai minando a nossa fé, vai tirando a nossa fé e vai tomando o nosso tempo de estarmos com Deus, com outras coisinhas
pequenos vídeos engraçados que vai tomando o seu tempo, pequenas coisas que vai tirando a sua vontade de ler a Bíblia, tirando sua vontade de orar, tirando sua vontade de até mesmo estar nos cultos, né? Ou seja, por que as pessoas hoje passam mais tempo, e quando eu falo as pessoas, falamos nós em geral, passamos mais tempo com o telefone, vendo vídeo disso, vídeo daquilo, fofoca ali, fofoca aqui, acontecimento lá, isso e aquilo, e não tomamos esse tempo para meditar na palavra de Deus. Ou até mesmo usamos esse aparelho para ver coisas que vão te beneficiar e trazer, em vez de prejudicar sua fé, possa aumentar a fé do cristão. Aumentar a fé daquela mãe, daquele pai, daquele filho. Então, é pequenas coisinhas, irmãos, que vai entrando na vida da gente, que o diabo vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma vaidade, um orgulho, um preconceito, isso e aquilo, e vai tirando a sua fé e fazendo com que, quando o cristão ele perde a fé, quando ele perde a fé dele, a revelação dele, o que começa a entrar? Coisas do mundo, desejos do mundo, vontade de ser igual ao mundo, vontade de andar igual às pessoas do mundo, de falar, de fazer igual às pessoas do mundo. Antigamente, uma história que é realidade, mas antigamente os lenhadores entravam para dentro da cidade, perdão. Os lenhadores, eles cortavam as lenhas, e o que eles faziam? Quando eles queriam rachar ela, eles ficavam rodando aquela lenha e procurando uma brecha, uma rachadura naquela madeira, naquela árvore, alguma coisa, e colocava ali uma cunha naquela rachadura e batia para que ela lascasse, e assim eles iam partindo elas. Então eles ficavam ali, gira para um lado, olha, uma pequena fresta que eles achassem, uma pequena brecha que eles achavam, eles colocavam ali aquela cunha e marreta neles, para que ela pudesse rachar. E o diabo, ele é a mesma maneira. Ele fica andando ali na vida da gente, caçando alguma coisinha para que ele possa entrar e rachar a vida cristã, a vida familiar, né? Ele fica procurando alguma coisa, como diz a Bíblia, né? Que ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Vê? Então nós temos que blindar-nos com tudo isso e pararmos para pensarmos e analisarmos o que tem tirado a sua fé. E é pequenas coisas, irmão, não precisa. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não vou a bares, eu não bebo, não isso, não é que. Não é isso, é pequenas coisinhas. É pequenas coisinhas que impedem, às vezes, a gente de receber bênçãos de Deus, virtude de Deus, sabedoria de Deus. Pequenas coisinhas, pequenos atos, pequenas atitudes que têm afastado hoje muita gente da igreja.
muita gente da igreja. Porque, pensa para você ver, como que uma árvore ela dá uma manga? Por exemplo, uma árvore grande produz. De onde que ela veio? Ela veio de uma pequena semente. Vê? Tudo começou ali em coisas pequenas. Então, muitas das vezes, o que atrapalha a gente são pequenas coisas, pequenos atos, pequenas falas, pequenas mentiras. Às vezes, aquelas brincadeiras mentirosas que a gente faz e diz assim, era apenas uma brincadeira. Não, eu estou apenas brincando. Mas é uma mentirinha que você está dando brecha para o diabo. É uma mentirinha que você está dando brecha para que o inimigo entre na sua vida. Eu vou ver, é um pequeno filme, é isso, mas você está dando brecha. São pequenos vídeos engraçados que eu estou vendo, pequenos vídeos, mas ali no meio acaba aparecendo outras coisas e outras, né, que tiram a fé do cristão. Vê? Olha, você olha para Saul, em Samuel capítulo 15. Deus deu uma ordem para ele, para que ele pudesse destruir os amalequitas. Destruir, ele disse, eu quero que acabe com tudo. Não fique nada. E foi. E ele destruiu, chegou e destruiu praticamente tudo. Ele diz que ele poupou a vida do rei Agag e alguns animais que estavam bonitos, fortes, belos, exuberantes. Ele poupou a vida. E quando o profeta Samuel encontra com ele, o que ele faz? Bendito seja o Senhor, cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Cumpriu, sendo que a palavra de Deus era o quê? Elimine tudo. Elimine tudo. Mas ele deixou alguns pequenos animais belos que queria usar até para sacrificar a Deus. Por isso, irmão, diz a Bíblia que obedecer é melhor que sacrifício. Vê? Pequenas coisas. Por isso que quando a gente aceita Jesus Cristo, Deus quer que você elimine tudo que ficou no mundo. Uma hora nós vamos ter uma oportunidade de conversarmos, de falarmos sobre o novo nascimento, o qual você deixa o velho homem, deixa tudo para trás, deixa tudo. Mas você não dá conta de fazer isso se não for Deus na vida da gente. Mas nós vamos ter uma oportunidade de podermos falar com isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, nesse pequeno momento, é isso. Pequenas coisinhas que podem tirar sua fé, tirar sua vontade de cultuar, sua vontade de ler a Bíblia, sua vontade de estudar sobre a mensagem. Tudo isso que impede você de estar mais perto de Deus.
Por que que antigamente você olha, você pode olhar, sei sua idade, mas pega as pessoas mais antigas, por exemplo, no caso minha avó, meu avô, né, nossos bisavós, e olhem a fé que aquele povo tinha para nós hoje. Olha a vida cristã que aquele povo tinha para nós hoje. Por quê? Eles não deixavam que qualquer coisinha o perturbasse ou o atrapalhasse. Vê? Mas também pequenas atitudes podem mudar o quadro da tua vida. Pequenas atitudes também podem trazer Deus em cena e mudar o seu quadro. Por isso que eu falo, troque velhos hábitos, velhas maneiras, pequenos atos, pequenas maneiras, por pequenas coisas que possam agradar a Deus. Mas você, irmão, você está falando isso, mas tem base bíblica para isso? Temos. Temos. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 2, 4, capítulo 4, versículo 8. Você vê o profeta Eliseu, né? Diz a Bíblia que toda vez que ele passava na casa de uma certa mulher, a sunamita, ela dava a ele pão. Coisa simples, olha para você ver. Pão. Ela tratava bem o profeta de Deus. E um dia ela chegou até seu marido e disse: meu bem, em minhas palavras, né? Meu bem, esse aí é um homem de Deus, tenho visto. Vamos fazer para ele um pequeno quarto. Um pequeno quarto, simples, com uma caminha para ele e seu servo. Uma caminha aqui, às vezes uma pequena escrivaninha do lado, um banquinho, para que quando ele estiver por aqui, ele possa ter um lugar para repousar. Vamos fazer para ele um pequeno quarto. Ela já dava algo simples para ele, que era o quê? Pão. Mas vamos fazer para ele um pequeno quarto. E o que aquilo trouxe para ela? A bondade dela com o profeta de Deus em construir um pequeno quarto para ele, trouxe o quê? Eliseu olha para ele e fala assim, para Geazi, fala assim, qual que é a necessidade dessa mulher? Eu sei que ela não tem filhos, não pode ter filhos. Seu marido já é velho, seu ventre está fechado. Diga a ela, e Deus irá abençoar ela com um filho. Vê? Então pequenas coisas podem mudar o quadro completamente da nossa vida. Pequenas atitudes que você faz para Deus, uma pequena oração pela manhã, um pequeno agradecimento pelo teu almoço, um pequeno agradecimento pelo dia, um pequeno obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom. Então, o que eu digo? Troque as murmurações por agradecimento. Em vez de você reclamar que as coisas estão difíceis, agradeça que até aqui Deus tem te ajudado. Em vez de você questionar um problema que você está passando, agradeça a Deus, porque fala assim, Senhor, em Ti eu sou mais que vencedor. Vê? Troque pequenas atitudes que atrapalham a tua fé ou pequenas atitudes que possam fazer com que Deus te abençoe ainda mais porque você já é uma pessoa abençoada. Mas podemos ser muito mais abençoados com pequenos atos, com pequenas atitudes que elevam a nossa fé em vez de destruir nossa fé. Em você dizer obrigado, Senhor, te amo, Senhor, me ajuda, Pai,
sou dependente de Ti. Senhor, obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelo meu trabalho. Em vez de você reclamar, meu patrão é ruim, não, minha empresa é ruim, não sei o que. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Se o Senhor puder abrir uma porta melhor para mim, eu ficarei satisfeito, Senhor. Mas até então, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo. Obrigado. Começa a agradecer, a trocar as murmurações, as reclamações, as brigas por agradecimento. Vê? E Deus vai te abençoar muito, muito, muito mais. Pequenas atitudes podem tirar tua fé. E pequenas atitudes podem te colocar mais perto de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco e que essa pequena meditação possa te abençoar muito, muito, muito. Assim nós encerramos. Pedimos que Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.